A partir de agora, Rádio Brasil Som FM, Frequência Mundo, apresenta... Programa Segurança é Coisa Séria. Programa Segurança é Coisa Séria. Apresentação Mamute. Apresentação Mamute. Boa tarde, meus ouvintes. Esse é o programa Segurança é Coisa Séria, entrando ao vivo na Frequência Mundo, o nosso site www.radiobrasilsom.com.br. Faça suas perguntas, que será um prazer para nós. Muito boa tarde. Hoje contamos com muita honra, muita alegria e satisfação com a presença do Dr. Danilo Baense, delegado da Polícia Civil e atualmente deputado estadual do nosso estado do Espírito Santo. Boa tarde, Danilo Baense. Boa tarde, Mamute. Boa tarde, ouvintes. Danilo, eu vou entrar agora puxando da sua memória. Vamos começar nosso bate-papo puxando da sua memória. Danilo Baense fez concurso para escrivão da Polícia Civil em 1986, correto? Exatamente. Foi nomeado em 87. Exato. Você lembra qual foi o seu primeiro flagrante e em qual delegacia? Como escrivão, o primeiro flagrante foi exatamente a delegacia de Itapuã. Mas você lembra quem foi que levou você? Não lembro o caso específico, mas acho que foi você que foi o condutor do flagrante. Rapaz, meus ouvintes, como eu já falei aqui, eu tive uma passagem pela Polícia Civil e eu trabalhava, na época que o Danilo era o escrivão, né, entrou na escrivão na delegacia de Itapuã, e eu trabalhava na Polinter. O doutor Carlos Luque era o nosso delegado. Carlos Rubens de Miranda Luque. Era o delegado da Polinter, né? Que a Polinter, para quem não lembra, né, quem não conheceu, era como se fosse hoje a delegacia de captura, né? Que fazia os mandatos de captura. Estava cumprindo os mandatos da prisão. Ia lá e pegar o pessoal. E nós viemos entregar um ofício na delegacia de Itapuã, passando pela Darli Santos. Não existia terceira ponte, não existia nada. Quando nós chegamos no entrocamento da Darli Santos com a rodovia do Sol, que também não existia o viaduto, nós avistamos um elemento furtando uma bicicleta de uma estudante. No mesmo momento, nós detivemos o elemento, com bicicleta e tudo, e a vítima levamos para a delegacia de Itapuã. Eu lembro como se fosse hoje, Danilo Baense sentou em frente a uma máquina de datilografia, que não existia nem computador. Exatamente, não existia computador e a delegacia era muito humilde. Você lembra que era coberta até de zinco? Sim. E abriu o Código Penal em frente à máquina e fez a autuação do elemento, né? Deve ter sido por furto naquela época e tudo. Então eu guardo também uma muito boa lembrança. E depois dali, meus ouvintes, esse escrivão que trabalhou ali numa delegacia humilde se tornou Dr. Danilo Baense, um delegado de polícia que deixou a sua marca na história do Espírito Santo, como um homem que cumpriu o dever e nos garantiu muitas vezes a tranquilidade e a segurança. Bom, vamos lá agora. Mamute, mas é bom lembrar que eu sou Canela Verde, eu sou daqui de Vila Velha, eu nasci em São Torquato. Meu pai foi o terceiro morador de São Torquato em 1938. Bairro, naquela ocasião, um bairro muito violento, muita prostituição, muito tráfico de droga, muito homicídio. E, inclusive, fui vítima da violência aos 5 anos. Fui baleado na cabeça na porta da fábrica de chocolate de garoto, aos 5 anos de idade. Minha nossa. E aí, naquela época, São Torquato era Beco da Laura, Beco do Vitalino, Beco do Mozart, Beco da Maria 50, Beco da Torneira e muitos outros. Bar Sem Porta. Exatamente, o Bar Sem Porta estava lá e funcionou muito tempo. Eu creio que hoje você também deva dar uma tristeza do que está acontecendo ali no Morro de Boa Vista, que é vizinho a vocês ali. É lamentável, eu passo sempre por São Torquato. Hoje mesmo já estive em São Torquato. Danilo, vamos lá. Entre os crimes apurados pelo delegado Danilo Baense, está o assassinato do juiz de direito, Dr. Alexandre Martins, né? Alexandre Martins Filho. Fale um pouquinho sobre esse polêmico caso. Esse crime aconteceu em 2003. Naquela ocasião eu era delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu fui comunicado um pouquinho antes das 8 horas da manhã sobre o fato
que teria acontecido aqui em Itapuã, e acionei de imediato, de casa ainda acionei o doutor Adroaldo Lopes Farias, que era exatamente o delegado titular de Vila Velha, e sabendo que naquela ocasião ele morava aqui no Parque das Gaivotas, eu solicitei que ele se deslocasse o mais rápido possível para o local, e chegando lá ele começou, deu início aos trabalhos de investigação, e nós chegamos logo em seguida. O Alexandre já estava dentro do hospital, mas infelizmente teria ido a óbito. Nós trabalhamos naquele inquérito, um inquérito complexo, apuramos a intermediação, apuramos a execução e também apuramos o mando. Com relação a esses fatos, eu não posso entrar muito em detalhe, porque, como você sabe, eu fui testemunha de acusação, né, inclusive na condenação do coronel Walter Gomes Ferreira, eu fui a única testemunha de acusação, e ainda, por certo, terá um júri ainda por vir, onde um juiz certamente terá que sentar no banco de réus, e eu serei testemunha, razão pela qual eu não posso entrar em detalhes. Eu participei dessa segunda fase do mando, porque quando vislumbrou-se uma suposta participação de um magistrado, esse inquérito foi encaminhado para o Tribunal de Justiça, e o desembargador Pedro Valls Feorosa foi sorteado para presidir o inquérito judicial. E naquela ocasião, por eu ter conhecimento dos fatos, ter trabalhado desde o início no inquérito policial, o desembargador Pedro Valls Feorosa nos requisitou ao então governador Paulo Artung, e eu fui disponibilizado para o tribunal. E serei testemunha, certamente, porque fui o autor do interrogatório feito ao juiz, como também a outras pessoas envolvidas e muitas testemunhas. Isso aí. Danilo, nós estamos ao vivo aqui, uma live pelo Facebook, tá? Meus amigos, um abraço aí, obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui. Um abraço grande para todos aí, estamos aqui à disposição, e na Assembleia estamos lá à disposição de toda a população capixaba, como também na Comissão de Segurança, onde tenho a honra de presidir. É isso aí. Você também apurou o crime do juiz federal, doutor Manuel. Doutor Manuel Medeiros, juiz federal, morador aqui da orla de Itaparica, né? Você se recorda, sim, quando nós trabalhávamos ali na delegacia ainda de Itapuã, e foi ali que eu conheci o doutor Manuel Medeiros, quando um cidadão teria colocado, naquela ocasião, uma barraca na calçada da porta da entrada da casa dele, e ele foi pedir educadamente ao cidadão que retirasse aquilo da porta da garagem da entrada da casa dele, e ele acabou sendo espancado por esse cidadão. E eu que não presidi o inquérito, mas como escrivão, eu fiz todo o inquérito e inclusive prendi a pessoa que teria agredido esse juiz. Posteriormente, eu estava na divisão de homicídio de proteção à pessoa, no ano de 2004, onde durante a madrugada eu fui acionado em casa, dizendo que os policiais disseram que um juiz havia sido assassinado. Eu fiquei muito preocupado, porque afinal de contas, no ano de 2003 havia acontecido um homicídio, né, de um juiz, mas saí de casa e me informaram que o crime ocorreu em Marechal Floriano. Eu fui diretamente para a residência do juiz. Acompanhei todo o trabalho da perícia, acompanhei todo o trabalho investigativo desde o seu início. Após as primeiras diligências que foram realizadas durante a madrugada e após a perícia, eu dei carona para a Vitória, a viúva do juiz, e naquela trajetória eu fiz algumas perguntas a essa senhora, e essa senhora se irritou comigo. Eu inclusive falei para ela: dona Jocenir Comério, a senhora não precisa se irritar comigo, a senhora é uma vítima, eu sou um delegado de polícia e eu faço algumas perguntas, mas a senhora não precisa se irritar comigo, a senhora também foi vítima. Mas já naquela trajetória de Marechal Floriano até Vitória, nós não tínhamos dúvidas, né, da participação dessa senhora nesse hediondo crime. E fizemos todas as investigações, juntamente naquela ocasião com o doutor André Luiz Cunha Pereira, que trabalha comigo hoje lá na Assembleia, e essa senhora acabou sendo indiciada e presa, ela, um filho, um primo e 4 outros elementos. Um crime, inclusive, Mahmoud, complexo, porque você vê, ela planejou esse crime para executar o marido, né? Ela
através de um primo, conseguiu contratar um rapaz que foi exatamente o executor do crime, e esse rapaz chamou 3 outras pessoas, não para cometer um homicídio, mas chamou 3 outras pessoas para fazer um assalto, né? Então esses jovens foram com ele até a residência do juiz, ali no bairro República. Ali essa mulher já havia topado o cachorro para que ele não fizesse barulho, já havia deixado o portão aberto, eu não me recordo exatamente, ou passou a chave para o executor. Eles tiveram acesso à residência, fizeram uma limpeza na residência. Os elementos que acompanhavam o executor, eles ficaram preocupados quando viram a carteira do juiz, descobriram que se tratava de um juiz federal, e eles ficaram bastante preocupados, quiseram desistir, mas o executor não deixou. Dali levaram o juiz, a esposa e a empregada lá para o sítio, né? Eles foram em 2 veículos, o veículo que eles estavam e o veículo da vítima. Lá fizeram uma limpeza na casa. Na saída, o executor foi com os outros 3 rapazes até o carro para a fuga, e já próximo do carro ele disse que teria que voltar à residência porque havia informação de uma existência de dólares, o que realmente não era verdade. Mas ele voltou somente para executar o juiz, e ali ele executou o juiz na parte superior da casa e retornou para o carro dizendo que o doutor Manuel Medeiros havia reagido, o que realmente não aconteceu. Eu prendi esse rapaz em Vitória, posteriormente, nas investigações. Eu prendi ele dentro de uma loja da Telemar, onde ele trabalhava como segurança. Aprendi, inclusive, parte do dinheiro que ele recebeu da execução dentro do armário, dentro daquela loja. Essa investigação foi uma investigação muito interessante, porque essa senhora que está presa hoje, ela usou de uma série de artifícios para tentar ludibriar o trabalho da polícia. E nós tivemos uma grande dificuldade, Mamute, naquela ocasião, porque tempos antes havia acontecido um homicídio ali naquela região, também de Marechal Floriano, onde um cidadão foi assassinado a mando da esposa também, e a esposa do doutor Manuel Medeiros, que era Jocely Comério, ela acabou contratando o mesmo escritório de advocacia. Então eles tinham conhecimento de toda a trajetória que nós fizemos na investigação do primeiro crime. Então aquele escritório dificultou consideravelmente. Até na coleta de material, para que ela assinasse, para que ela escrevesse alguma coisa, porque eu já estava pensando num futuro exame grafotécnico, essa senhora, ela destruiu o par de óculos dela, e dizendo que tinha dificuldade para escrever. E eu me recordo que nós pedimos uma série de mandados de busca e apreensão, e um policial que sequer estava participando das investigações foi o policial que fez a melhor apreensão, que propiciou a elucidação daquele crime. Porque indo na casa da sogra do executor, ele localizou dentro de um caderno uma folha pautada com um croquis. E o croquis estava bem dimensionado, descrevendo quarto, sala, andar inferior, andar superior, e tinha a caligrafia que, quando eu bati o olho naquilo, o policial chegou para mim: doutor, eu localizei isso dentro de um caderno, mas não sei se serve para alguma coisa. Mas eu trouxe, quando eu olhei aquele croquis, eu falei: você me trouxe a melhor prova, porque naquele croquis estava a caligrafia da mandante do crime, que era Jocely Comério. Ela foi presa na ocasião, foi solta posteriormente e agora está presa, cumprindo pena por esse hediondo crime. Um dos 4 rapazes, inclusive, foi executado posteriormente. Eu não sei nem qual a situação criminal dos demais. Na investigação, ou seja, na nossa oitiva, na justiça também, uma coisa nos chamou muita atenção, porque você sabe que eu sempre tive um cuidado muito grande nas investigações, e o executor, ao confessar o crime, nós tivemos o cuidado de filmar. Naquela ocasião, naquela época, nós tínhamos muita dificuldade, com equipamento de filmagem, mas nós filmamos ele muito à vontade na sala, eu e o doutor André conversando com ele, interrogando, e ele tomando água gelada, cafezinho, fumando um cigarro no 3º andar da DHPP, e confessou com detalhes todo o crime. E, posteriormente, um péssimo profissional, um péssimo advogado, na presença
da juíza de Marechal Floriano, disse que a confissão daquele rapaz nós teríamos conseguido através de tortura. E eu deixei ele falar muito à vontade e depois tive a oportunidade de apresentar o vídeo que não estava juntado dos autos para que desmascarasse esse péssimo profissional. Isso aí, doutor. Parabéns mais uma vez. Doutor, você viu que a minha memória não é muito ruim, né? Não é muito ruim. Não é, lógico que não. E nessa trajetória com mais de 20 mil prisões, eu lembro de muita coisa. Sabrina Leonel é aqui liderança aqui do Jockey de Vila Velha, Jockey, aqui, o bairro Jockey. E ela manda um abraço para o senhor e diz o seguinte, que uma comissão do bairro Jockey foram até você e você atendeu muito bem. Ela está aqui te elogiando aqui no Facebook, tá? Sabrina, agradeço muito, mas você sabe, Mamute, você que me conhece não há muito tempo, mas há um pouco mais de 30 anos, você sabe que o nosso comportamento sempre foi esse, atender as pessoas, e as pessoas humildes, elas merecem ainda mais atenção. Porque você verifica que às vezes algumas pessoas nos procuram e elas estão passando por problemas que para elas são intransponíveis, mas para a gente, nós que estamos ali numa unidade policial, que temos a formação que temos, facilita muito e às vezes com um simples telefonema nós resolvemos a situação das pessoas. Mas ela fala o seguinte, ela foi no seu gabinete na Assembleia, tá, com a comitiva Mas eu continuo fazendo o mesmo trabalho que fazia na polícia, eu continuo na Assembleia atendendo todas as pessoas. Eu só peço que as pessoas agendem, porque nós temos lá muitas sessões, né, sessão segunda, terça e quarta. Eu sou presidente, estou presidente da Comissão de Segurança e faço parte de mais 3 comissões, então são muitas reuniões e eu não gosto que as pessoas fiquem esperando ou que percam viagem, porque às vezes as pessoas humildes saem com dificuldade de transporte, dificuldade até de valores para passagem, então eu gosto que as pessoas marquem. E tem um detalhe, continuo utilizando o mesmo telefone da campanha, 9889-17777. 9889-17777. É isso aí. Bom, meus ouvintes, nós estamos aqui no programa Segurança é Coisa Séria, ao vivo, com o nosso delegado de polícia, atualmente deputado estadual, doutor Danilo Baense, uma figura ímpar na segurança pública desse estado. O nosso site é www.radiobrasilsom.com.br. Faça a sua pergunta, que o doutor Danilo estará aqui para responder e depois, se houver necessidade, a gente encaminha também. Doutor, o senhor também foi superintendente de Polícia Técnica Científica. Fui superintendente de Polícia Técnica Científica, especializada em interior, prisional. Eu queria que você falasse um pouco das realizações na superintendência, inclusive em relação à carteira de identidade, porque eu me recordo bem que a sua atuação na superintendência facilitou muito o acesso, né, à carteira de identidade, né? Exatamente. Nós tivemos 2 passagens pela Superintendência de Polícia Técnica Científica. A primeira passagem foi em 2009, final de 2009, nós tivemos uma passagem por ali, 2009 para 2010, onde encontramos aquela superintendência numa situação caótica. Inclusive, haviam ali, naquela época, cerca de 7.000 armas a serem periciadas, cujos processos estavam prejudicados na justiça por falta dos laudos periciais. Mas o mais grave naquela ocasião foram os laudos toxicológicos. Você sabe, você que foi policial, que tem um conhecimento de direito, você sabe que para a instrução de um processo criminal, quando se fala em tráfico de entorpecentes, o laudo preliminar, ele serve como prova, mas o juiz ele fica impedido de sentenciar se não houver um laudo definitivo. Então, naquela ocasião, a criminalidade estava muito alta e havia um aumento maior ainda da criminalidade, porque os juízes do nosso estado tinham que colocar em liberdade uma infinidade de traficantes. Eu me recordo que em um dia só mais de 20 traficantes de alta periculosidade eles foram colocados em liberdade. E isso é um complicador, Mamute, porque esses elementos, quando são colocados em liberdade, eles querem correr atrás do prejuízo, entre aspas. Eles imaginam que uma determinada pessoa os denunciou, querem executar aquela pessoa, eles querem retomar o ponto, porque certamente por haverem ficado presos
durante algum tempo perderam os seus pontos, eles querem retomar o ponto. Então, uma situação muito complicada. E haviam também, naquela ocasião, quase 7.000 laudos pendentes, né? Nós chegamos aqui naquela superintendência, nós colocamos todos aqueles laudos, tanto com relação ao exame de armas, quanto aos toxicológicos, em dia, em aproximadamente 65 dias. Eu me recordo de um fato que aconteceu naquele ano, onde uma juíza aqui de Vila Velha me ligou, doutora Elza Maria de Oliveira Ximenes. Ela recebeu uma petição em um único dia, onde os advogados solicitavam a liberação por decurso de prazo de 23 traficantes. E a doutora Elza me ligou, até mesmo porque eu havia oficiado a todos os juízes que os laudos estavam todos eles atualizados, e ela me ligou dizendo: doutor Danilo, estou numa situação complicada aqui, porque terei que colocar em liberdade 23 traficantes. Eu falei: doutora Elza, se a senhora me aguardar de 5 a 10 minutos, a senhora não vai precisar de soltar nenhum dos traficantes, porque eu lhe enviarei os laudos aí por e-mail em poucos minutos. E foi exatamente o que aconteceu. Nós encaminhamos esses laudos para lá e resolveu a situação. Mas posteriormente, em 2015, eu assumi novamente a Superintendência de Polícia Técnica Científica, onde os problemas estavam ainda mais graves do que na primeira passagem. Haviam quase 15.000 armas a serem periciadas. Eu convidei aqui, na época, o diretor do Fórum de Vila Velha, doutor Flávio Molan, que é diretor, titular da 7ª Vara Criminal, para que nos fizesse uma visita. Ele foi lá com outro juiz e viu a situação caótica que estava aquela superintendência, em especial a balística, onde os policiais os peritos sequer conseguiam fazer exame de microcomparação de tanta arma no chão, em cima das mesas dos microcomparadores e também em cima das cadeiras. Então eles não tinham como fazer os exames, né? Eu chamei o doutor Flávio, mostrei a situação que estava, ele nos ajudou, inclusive, naquela ocasião, recebendo as armas já periciadas, né, para que a gente pudesse melhorar um pouco aquele espaço físico ali. E num prazo de 90 dias, nós colocamos todas aquelas armas para fora da seção de balística, fazendo todos os exames de prestabilidade, somente os exames de prestabilidade. Mas dentre essas armas, Mamute, haviam 2.800 armas aproximadamente para exame de microcomparação balística. Você sabe que é um exame mais complexo, né? E um exame fundamental para a elucidação de uma série de crimes. Muitos delegados apreendem armas, achando que apreenderam a arma do crime, mandam para a balística, e se o exame demorar demasiadamente, ele fica com o cidadão preso 30 dias numa temporária, pede mais 30 dias, uma prorrogação de mais 30 dias, daqui a pouco ele pede a preventiva. Então o que é que nós fizemos com relação a essas armas? Nós orientamos aos nossos peritos que fizessem, antes do exame de microcomparação balística, fizesse um exame preliminar a olho nu, verificando apenas calibre e raias das armas. E só com esse exame preliminar, nós colocamos para fora mais de 1.800 armas, ficando um passivo de aproximadamente 1.000 armas somente para que fosse submetida a exame de microcomparação balística. Mas existiam situações ali complexas. Em 2015 para 2016, eu fui procurado por um policial militar aqui do 4º Batalhão, que ele precisava de ir embora para a reserva, mas me relatou que existia uma arma que teria sido apreendida com ele, numa ocorrência, e que essa arma estaria lá na balística desde 2007. Eu fiquei sensibilizado, porque afinal de contas nós estávamos já em 2016, salvo engano. Era exatamente 2016. Eu me dirigi com ele até o chefe do departamento de criminalística e mandei pegar essa ocorrência para verificar o que havia acontecido. E, lamentavelmente, 17 armas de uma única operação ainda continuavam dentro da balística, e elas foram liberadas já no dia seguinte, com laudo positivo para uma arma, mas não positivo para a arma daquele policial militar. E nós colocamos para fora 300 armas da Polícia Militar que estariam ali, e você sabe que isso é fundamental, é ferramenta de trabalho dos policiais. Estão cautelados, né? Nós verificamos também, Mamute, naquela ocasião, uma outra dificuldade muito grande. Eu te falei que lá atrás nós tínhamos quase 7.000 laudos, né, pendentes,
né, lá em 2010, 2009 para 2010, nos laudos toxicológicos. Mas quando eu cheguei agora em 2015, havia mais de 30 mil. Mais de 30 mil. E nós fizemos mutirões e em 90 dias nós colocamos para fora mais de 30 mil, aproximadamente 33 mil laudos toxicológicos. Nós chegamos ao ponto de encaminhar aqui para o Fórum de Vila Velha, para o diretor do Fórum, mais de 4 mil laudos em um único ofício. É um volume muito grande de laudos. E você vê quantas pessoas que deixaram de serem responsabilizadas ou foram pelo menos soltas, né, antes do prazo previsto, em virtude da carência desses laudos. Alguns outros problemas nós encontramos ali e solucionamos. Mas você bateu numa tecla que é exatamente com relação às carteiras de identidade, né? Aqui você sabe que a Polícia Civil, através da Polícia Técnica e Científica, ela emite, em média, 22 mil carteiras de identidade por mês. Em média, 22 mil carteiras de identidade. Existem meses que emite menos, mas a média é por aí. Agora você vê uma coisa interessante. O Detran emite, ou emitia na época, uma média de 3 mil CNHs por mês com o serviço terceirizado. E a Polícia Técnica Científica, 22 mil carteiras de identidade. Dessas 22, um pouquinho mais de 50%, segundas vias. E nós, em virtude da carência de efetivo na Polícia Técnica Científica, nós temos postos de identificação em aproximadamente 70 municípios dos 78 da Federação. Mas só temos peritos em 9. O restante é feito através de serviço terceirizado. E a situação ela chegou a uma gravidade tamanha que o posto de identificação de Cachoeiro de Itapirim, você sabe que é uma cidade grande, um volume muito grande de habitantes, e aquele posto só tinha capacidade para emitir diariamente 10 carteiras de identidade. Só atendia 10 carteiras de identidade. Para gravar, 2 cidadãos montaram uma barraca em frente ao posto e as 2 primeiras senhas sempre eram deles. Eles pagavam as 2 primeiras senhas como se estivesse apanhando para outras pessoas, e nós descobrimos depois que essas pessoas, esses cidadãos, estavam vendendo essas senhas a preços da ocasião de R$120. A CESP, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, através da assessoria de comunicação, ela me contactava todos os dias com problemas em todos os postos de identificação do Estado do Espírito Santo, em especial Cachoeiro de Itapirim e também a Grande Vitória, Casa do Cidadão, e aqui em Vila Velha você sabe que nós tínhamos um posto muito precário ali atrás do Colégio São José, um posto muito precário. Então todos os dias era um volume muito grande de reclamações. E eu pensei, alguma coisa tem que ser feita. O efetivo não tinha, porque você conhece bem a Polícia Técnica, você sabe que tem um setor lá que é o DEI, Departamento de Identificação, que é responsável pela emissão de todas as carteiras de identidade, é responsável pela emissão de todos os atestados de antecedentes, é responsável por realização de todas as perícias em todos os locais de crime, quer seja homicídio, latrocínio, acidentes, furtos, roubos, além de serem responsáveis também, dentre outras ocupações, de realizar todos os autos necropapiloscópicos, que são aqueles exames que são realizados nos corpos que entram no Departamento Médico Legal, que não são poucos. Para você ter uma ideia, o ano passado, aproximadamente 3.800 corpos passaram pelo Departamento Médico Legal e pelo IML, pelos SMLs. Então nós tivemos que fazer, Mahmoud, naquela ocasião, eu falei, eu preciso de dar um jeito e criar alguma coisa. Nós criamos o projeto de identificação civil itinerante que resolveu de vez a situação da emissão de carteira de identidade. Um posto de Cachoeiro de Itapirim, que tinha a capacidade para emitir 10 carteiras em um dia, o último mutirão que eu fiz lá, no mês de junho de 2018, nós fizemos 1.428 carteiras de identidade no único dia. É isso aí. Doutor, eu vou ler agora aqui, nós estamos recebendo muito, mas muito mesmo, a nossa audiência está muito grande. Obrigado aos ouvintes. Nós estamos recebendo o Júnior Marcos, locutor. Grande abraço, doutor Danilo. Júnior, locutor, liderança lá da Grande Terra Vermelha. Júnior, um abração para você, um abraço para todo o povo de Terra Vermelha. Estamos na Assembleia à sua disposição. Ele tem um trenzinho que roda lá. Conheço o Júnior, um abração para você, Júnior.
Nós temos também Marconi, de Santo Torquato, muito boa entrevista. Nélio, de Rio Bananal, parabéns, deputado. Santo Torquato é minha terra, né? E Rio Bananal, você sabe, né, Mamute, que eu tive votos em todos os 78 municípios, porque afinal de contas, apurei crime em todos os 78 municípios. Aí o Nélio, lá do Rio Bananal, manda um parabéns do deputado. Um abraço, Nélio. Um abraço, Nélio. Fique com Deus, meu amigo. Giane Débora Correia, não falou da onde, mas valeu, doutor Danilo. Um abraço, Giane. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que você vai lembrar do pai desse cara. João da Blitz. João da Blitz é guarda municipal aqui em Vila Velha. E ele é filho de João Bolinha, lembra do nosso colega João Bolinha? Claro, João Bolinha, policial civil, investigador de polícia. Isso aí. E João da Blitz pergunta, qual o posicionamento da Comissão de Segurança em realização à criação da Guarda Civil Municipal Metropolitana? João, né? João. João, um abraço grande para você. Meu nome do pai. Olha só, a Comissão de Segurança, ela tem feito um trabalho diferenciado. Quando nós assumimos ali, no começo desse ano, em fevereiro desse ano, assumimos o presidente da comissão, nós procuramos fazer um trabalho que nós desenvolvíamos na polícia. Ou seja, ao invés de ficar parado esperando o problema chegar à comissão, nós passamos a procurar as entidades, as associações, as comunidades, para verificar o problema em loco. Tanto é que nós estamos realizando audiências públicas no estado do Espírito Santo todo. Mas nós temos uma atenção muito especial com as guardas municipais, em especial com relação à Vila Velha, porque é referência nacional, é um exemplo de guarda municipal. E a Comissão de Segurança está empenhada, nós já estamos fazendo um estudo em cima dessa matéria e nós estamos empenhados para que seja desenvolvido esse tema, que é exatamente a Guarda Municipal Metropolitana. A Guarda Municipal de Vila Velha está de parabéns, eu mando um abraço aí para todos esses servidores, briosos servidores muito honrados, e que fizeram um trabalho excelente, vem realizando, né, mas fizeram a diferença naquele movimento da paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. É isso aí. Meus ouvintes, esse é o programa Segurança é Coisa Séria. Estamos aqui batendo um papo muito interessante, muito instrutivo. O doutor Danilo Baense, delegado da Polícia Civil, já aposentado, e atualmente deputado estadual pelo nosso estado do Espírito Santo. O doutor Danilo Baense, para vocês terem uma noção, efetivou mais de 17 mil prisões e se tornou um dos maiores combatentes do crime organizado no estado do Espírito Santo. Doutor, tem que se falar missão cumprida, né? Eu posso dizer que a missão realmente foi cumprida, eu fiz o que estava ao meu alcance. A minha mãe, Mamute, ela esteve várias vezes lá na delegacia quando eu trabalhava ali em Itapuã, e ela dizia o seguinte: meu filho, você não vai consertar o mundo, mas faça justiça no que chegar às suas mãos. E eu penso muito, porque tenho muita fé em Deus, quando eu assumi, Mamute, como delegado de polícia, final de 1989 para 90, eu fui designado para trabalhar em Piúma. Você conhece bem nosso litoral, uma cidade que na ocasião era muito problemática. E a minha mãe, uma diaconisa da Igreja Batista, pessoa temente a Deus, que orava por todos os filhos durante todos os dias, durante as madrugadas, e eu pedi à minha mãe que orasse e pedisse a Deus que me desse um preso como delegado naquela cidade, para mim, até então distante, que eu nunca havia trabalhado ali, muito menos como delegado, porque eu era escrivão, como você sabe. E a minha mãe orou a Deus e pediu a Deus que me desse um preso, porque eu não pedi dois, eu só pedi um. Eu me recordo que num sábado ou domingo eu estava na residência dela, ali em Santo Torquato, e eu recebi uma ligação de policiais militares, que a gente trabalhava com policiais militares lá em Piúma, de policiais militares dizendo que haviam realizado uma prisão. E eu me desloquei, feliz, porque eu sabia que era Deus que tinha me dado, né, essa honra de ter uma prisão através de uma oração da minha mãe. E eu me dirigi para Piúma, e eu prendi aquele cidadão por nome de Gelson dos Santos Felipe. E através da prisão desse cidadão, nós exportamos presos naquela cidade de Piúma,
Inclusive foi onde eu realizei o maior flagrante da minha vida, eu mesmo indo para a máquina. Eu fiquei 3 dias na máquina fazendo um flagrante com 48 presos. 48 presos. E esse cidadão, Mamute, Gelson dos Santos Felipe, encontra-se preso até hoje. Desde 1990. Isso que é oração, hein? Ele teve algumas fugas, mas renderam muitos frutos, porque nós realizamos muitas prisões. E você sabe que naquela ocasião eu tinha uma vida financeira, uma situação muito boa. Eu não precisava ter vindo para a polícia. Eu entrei para a polícia por acaso. Eu não queria assumir. Eu não assumi no prazo. Eu assumi no último dia da prorrogação do prazo feito pelo governo do estado. Mas fiquei apaixonado pelo trabalho de polícia e gosto tanto do trabalho de polícia que eu fiquei 13 anos além do que eu deveria ter ficado. Eu era para ter me aposentado em 2006 e me aposentei agora em 31 de janeiro de 2019, porque no dia seguinte, 1º de fevereiro, eu assumi na Assembleia Legislativa. Você, na época que você assumiu como escrivão, era um jovem que vendia os títulos do Nova Guarapari. Eu trabalhava naquela ocasião numa imobiliária muito grande, né? Era presidente de um clube em Guarapari, trabalhava numa imobiliária, tinha meus negócios, tinha escola de 1º e 2º graus na Serra, então tinha uma condição muito boa naquela ocasião, mas a coisa é assim, né, Mamute? Deus que escolhe o nosso caminho, e quando Ele te coloca num determinado caminho, aquela função você tem que exercer, e uma coisa é muito certa, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você viu uma criança de uma família muito humilde, criado ali em São Torquato, vítima da violência aos 5 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 6 anos para ajudar a minha mãe. Eu vendi picolé, vendi laranja, vendi banana, vendi bala e sinal, vendi banana cozida, fui engraxate, fui lavador de carro, fabriquei muita pipa para vender, muito balão para vender também. Quer dizer, pelo local que eu nasci, tinha tudo para dar errado. Mas Deus tinha um projeto da minha vida e fez de uma criança que foi vítima da violência um grande combatente do crime nesse estado. E eu costumo falar também, eu tenho falado com meus entrevistados, que é lógico que nós somos temente a Deus e Deus que faz isso realmente. Mas também tem a aptidão da pessoa, é o sangue. Porque se você não tivesse jeito para a coisa, você seria mais um delegado que passaria ali dentro de um cartório, passar aposentava e doido para aposentar e acabou. Mas não, você tinha aptidão para a coisa, já nasceu para a coisa mesmo e deu no que deu. Eu vou fazer agora um comentário. O seguinte. O Nardoni, condenado pela morte da filha Isabela, Alexandre Nardoni, deixou a P2 de Tremembé, São Paulo, hoje, nessa quinta-feira, para a saída temporária de Dia dos Pais. No regime semiaberto desde abril. Essa é a primeira vez que Nardoni é beneficiado com a saidinha. Nós temos a Susana von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão por matar os pais. Suzane deixou a P1 Tremembé por volta das 8h02 dessa quinta-feira, hoje. Ao sair da prisão, a mulher ajudou e o carro branco esperava desde as 7 para deixar o local. Então, mataram os pais e sai para ficar 7 dias fora para comemorar o Dia dos Pais. Aí é porque por que eu estou fazendo esse comentário? Tem uma pergunta aqui do Rafael aqui de Vila Velha, doutor Danilo. Qual a opinião do deputado em relação à saída do Dia dos Presos, indulto, onde aqui no Espírito Santo 1.065 detentos serão beneficiados com 7 dias de liberdade? O que eu vejo nisso, Mamute, é que a nossa legislação aqui, lamentavelmente, ela é muito branda. Você falou em 2 crimes dolosos contra a vida, 2 fatos envolvendo crimes dolosos contra a vida. Você vê, a nossa cultura é de valorização ao patrimônio e não à vida, o que é lamentável. Qual é o bem maior, um patrimônio ou a vida? É óbvio que o bem maior é a vida, mas a nossa cultura é de valorizar
o patrimônio. Você pode olhar pelas penas. Você pega um homicídio simples, até um homicídio duplamente qualificado, as penas em abstrato, elas são de 6 a 30 anos. As penas em abstrato no crime de homicídio. E por mais qualificado que seja, não ultrapassará 30 anos. Agora você pega um crime contra o patrimônio, uma extorsão mediante sequestro seguido de morte, a pena começa com 24 anos. Olha que diferença. É lamentável. Nós lamentamos muito essa situação, eu sou taxativamente contra, como eu também sou contra as audiências de custódia, eu sou contra a audiência de custódia, porque não há ali um tempo hábil para que o juiz tenha uma informação completa com relação ao cidadão. Eu tenho visto elementos de alta periculosidade, elementos perigosíssimos mesmo, que às vezes são presos no final de semana com um documento ideologicamente falso e vão para a audiência de custódia e são soltos, porque eles usaram o nome de um terceiro, ou o nome de uma pessoa que até então não existia, né, com aquela filiação e com aquela data de nascimento. Obviamente aquele nome vai estar limpo, vai estar sem nada, tá certo? E essas pessoas acabam sendo liberadas. Agora, por outro lado, eu sou taxativamente contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte. Porque se existisse aqui no Brasil pena de morte, muitas injustiças seriam cometidas. Você vê que em países de primeiro mundo, quantas pessoas que ficaram presos 20, 25 anos presos depois descobriu que o cidadão era inocente. E se fosse executado? Não teria retorno. Não, tivemos agora recentemente estupros e tal, e 7 meses, 8 meses depois, ficou... Doutor, eu queria mandar um alô para Alfredo e Isaura, do bairro Penha, no Rio de Janeiro. Silvia Pérez, Caxambi, Rio de Janeiro. Você vê onde abrange esse programa nosso. Adilson de Salvador pergunta o seguinte: o salário do policial capixaba está correto? É o pior da federação. É o pior salário da federação. Nós estamos ali na Assembleia agora reivindicando melhorias, não somente com relação aos salários dos policiais civis, dos policiais militares, mas estamos também reivindicando efetivo, Mamute, efetivo. Nós estamos trabalhando aqui com efetivo, mas muito defasado. Para você ter uma ideia, a Polícia Civil hoje deveria ter em média 3.800 policiais num QO baseado lá em 1990, que você se recorda. Então, naquele QO nós deveríamos ter 3.800. Nós temos uma carência de mais de 1.600 policiais, né, no efetivo de 3.800. Então, é muito grande. Mas, para agravar ainda mais, nós estamos com mais de 280 policiais no abono permanência e que vão embora a qualquer momento. Nós vamos ficar com uma defasagem acima de 1.900, ou seja, 50%, trabalhar com 50% do efetivo. Eu falei agora mesmo na Polícia Técnico-Científica. Você sabe que lá existe o Departamento de Identificação, o DEI, responsável pela parte de carteira de identidade e todas as perícias papiloscópicas. Em 1990, ou seja, há 29 anos atrás, a população do estado era 2.600.000 habitantes. Nós tínhamos 316 peritos. 1990, população 2.600.000 habitantes, 2.600.000 habitantes, nós tínhamos 316 peritos papiloscópicos da ocasião, que hoje são peritos oficiais criminais. Passados 29 anos, a população foi para 4 milhões de habitantes. Proporcionalmente, nós deveríamos ter mais de 480 servidores naquele local. Nós temos apenas 80. E dos 80, 20 estão no abono permanência. Então, você vê que os policiais estão fazendo milagre. Mas, não obstante, a carência de efetivo, eles trabalham muito, porque o volume de prisões é tão alto que o sistema prisional da Sejus oferece em torno de 13.000 vagas, 12 para 13.000 vagas, e nós estamos com quase 24.000 presos. Então, a polícia aqui é muito eficiente, não obstante os baixos salários. Verdade. Doutor? Eu tenho reivindicado, Mamute, inclusive, já fizemos até indicação agora ao governo do Estado, para que pelo menos inclua no salário a escala especial.
As 12 horas de escala especial, que ajudaria muito. Já existiu, né? Nós tínhamos 24 horas de escala especial, 12 horas já foram inclusas no salário. Mas nós precisamos, né, eu tenho conversado com o governador, para ver se sensibiliza o governo, para que essas 12 horas, essas outras 12 horas, elas entrem também como salário. Porque você sabe que, embora o salário seja ruim, razão pela qual nós temos perdido tantos profissionais, né, o salário é péssimo, mas o cidadão, quando aposenta, a situação fica pior ainda. Verdade. Ora, eu como superintendente pedi mais de R$6.000 de salário com a aposentadoria. Então ajudaria muito e não seria um impacto tão grande, até mesmo porque o nosso pessoal todo da ativa já recebe esses valores, porque eles executam essas 12 horas de escala especial. Sim, doutor. O Valério de Cariacica diz o seguinte: parabéns, doutor Danilo. A Nataliele Barcelos, grande doutor Danilo, um exemplo de profissional em todas as áreas, principalmente na PC. Sou fã do seu trabalho. Parabéns, meu amigo Mamute, pelo belo trabalho. Um abraço para vocês todos e continuo à disposição na Assembleia Legislativa. E é um prazer muito grande recebê-los e quando precisar é só fazer o contato. Jamais me incomodo. Isso é minha obrigação. Eu sou funcionário público estadual e são vocês que pagam o nosso salário. É isso aí, doutor. Eu disse certo. Eu trouxe aqui o Alessandro da Vitória, investigador de polícia, que faz o Papo Responda. Ele falou isso, nós somos servidores. Alessandro trabalhou comigo. Alessandro, trabalhou comigo durante muito tempo. E ele falou, nós somos servidores, não funcionários, né? Porque estão para servir, porque é o povo que paga o salário realmente. Doutor, nós tivemos aqui inúmeros, incalculáveis pedidos da sua presença aqui no nosso programa. E um dos grandes pedidos que aí eu não tive como recusá-lo, me convidá-lo, da minha nora, Gabriela Carvalho, que trabalhou com você, fez estágio com você lá. Sim. A sua fã, e é a minha nora, né? Gabriela, um abração para você, Gabriela. Prazer muito grande, menina muito eficiente, um grande futuro. Eu não tive como recusar, falei, agora minha nora pediu, ele vai ter que vir. Mas agora vamos lá. Doutor, eu fui procurado também com o pessoal e os excedentes do concurso público da PM do Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito Santo. E eu sei que você encabeçou e cabeça e está sempre pronto a atendê-los. Eu queria que você falasse um pouco. Nós já fizemos indicações, né, solicitando o aproveitamento desses excedentes. Você vê, nós passamos aí na Polícia Civil, a Polícia Militar, por situações lamentáveis. Você vê, Mamute, o concurso de 1993, aquele edital de 1993. Grande parte daqueles policiais, daqueles servidores, eles foram nomeados pelo nosso atual governador, Renato Casagrande, em 2012. Eu era superintendente de polícia do interior, em 2012, quando ele nomeou mais de 1.000 servidores. Porque senão a Polícia Civil já teria fechado, se não tivesse ocorrido essas nomeações. E algumas pessoas sequer chegaram a ser nomeadas porque já haviam completado 70 anos. Já haviam completado 70 anos e não podiam mais ser nomeados em virtude da expulsória. A minha esposa, Maúcha, ela é daquele concurso. Eu não sei se o dela é de 93, salvo engano, foi nomeada em 96. Ela aposentou-se o mês passado, já cumprindo mais de 25 anos de serviço, incluindo o tempo dela de 20 anos na Polícia Civil e mais um tempo que tinha fora da polícia. Aposentou-se o mês passado. No entanto, ela tem uma irmã do mesmo concurso que está com apenas 1 ano de serviço. Olha que situação lamentável. Quantos anos para se nomear essas pessoas e quanta carência a população tem passado exatamente por falta de efetivo. Eu me recordo que em 2009 eu assumi a superintendência de Polícia Técnica Científica e o perito mais novinho tinha 19 anos de casa. O mais novinho tinha 19 anos de casa, ou seja, há 19 anos naquela ocasião não se fazia concurso para perito.
E nós temos perdido aqui muitos profissionais. Eu tenho solicitado ao governo do estado para ver se nomeia essas pessoas, nomeia os excedentes, aproveite esse pessoal, porque nós temos ficado sem muita gente. Eu, enquanto superintendente de Polícia Técnica Científica, eu tive que fechar, por exemplo, o plantão de perícia de Barra de São Francisco, que atendia todo o noroeste do estado. Hoje, a perícia tem que se deslocar de Colatina para atender o noroeste, demora um tempo absurdo, porque 3 peritos passaram em concurso, haviam 5 no plantão, 3 passaram em concurso em outro estado para ganhar um salário muito melhor, pediram exoneração, foram embora. Você quer ver uma outra situação precaríssima que nós estamos enfrentando, e que eu tenho conversado muito mesmo com o governo, inclusive fiz indicações, é com relação aos nossos médicos legistas. O médico legista aqui do estado do Espírito Santo, ele recebe um pouco mais de R$5.000 mensais para trabalhar naquele serviço que você conhece, abrir corpos de vítimas que acabaram de falecer, mas vítimas em decomposição, tá certo? Situação complicada, um local insalubre, uma situação muito complexa, enquanto que o médico da Secretaria de Saúde, ele recebe por mês um pouquinho mais de R$10.000 bruto. E nós temos locais, vamos dar um exemplo de Linhares, onde trabalha médico legista, que é o especialista, e trabalha o médico da Secretaria de Saúde junto, no mesmo SML, um recebe o dobro do outro para fazer o mesmo serviço. E isso culminou, inclusive, com uma dificuldade muito grande que nós passamos quando eu estava ainda à frente da superintendência, no ano de 2017, porque médicos do SML de Linhares prestaram concurso fora, inclusive um deles que ganhava 5.000 e pouco aqui no SML de Linhares, ele morava no estado da Bahia, ele prestou o concurso da Bahia para o mesmo serviço e passou para ganhar quase 14 ou 14 mil. Por que ele ficaria aqui para ganhar 5.000 e poucos reais? Então 3 médicos pediram exoneração no mesmo dia, e isso causou um transtorno muito grande. Me põe aqui, o Rafael, aquele pessoal, o Everson Peregrino, de Domingos Martins, do Espírito Santo, mandou um alô pra gente. A Flávia Everson, um abração para você, Everson. Flávia, um abração para você, Flávia. A Flávia diz o seguinte: parabéns pelo belo trabalho, doutor. Doutor, nossa audiência agora, nesse exato momento, ela está muito alta em Vila Velha, nossa querida Vila Velha, Vitória, Guarapari, Cariacica, Cachoeiro, Itapemirim, Domingos Martins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Depois nós vamos começar a receber audiência, aí vem Califórnia, África, são várias coisas, a audiência. É difícil de acreditar, por se tratar de uma rádio de internet, né? Nossa rádio, www.radiobrasilsom.com.br, abrange o mundo todo. Parabéns para você, Mamute, parabéns para toda a sua equipe. É bom registrar, Mamute, que eu trabalhei, né, como já disse anteriormente, eu apurei crime em todos os 78 municípios do estado do Espírito Santo. Fui delegado titular de Piúma, respondi por Itapemirim, respondi por Rio Novo do Sul, Iconha, Anchieta, Alfredo Chaves, e como superintendente de polícia do interior, eu acabei respondendo também por muitas outras unidades do interior do estado. Mas o grande trabalho que fizemos foi exatamente nas especializadas, né? Eu estive na delegacia de entorpecente, trabalhei ali durante algum tempo, fizemos muitas prisões, estive também na delegacia de furtos e roubos de veículos, né, no período de 95 a 98, onde naquela ocasião a nossa equipe toda fazia um trabalho exemplar, existindo meses que nós recuperávamos mais carros do que eram roubados. Nós recuperávamos muitos carros do passivo, então dava um número superior. Eu estive na Polinter, trabalhei na Polinter, fui titular da Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, estive também à frente da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, Superintendência de Polícia Especializada, Superintendência de Polícia Prisional, Superintendência de Polícia Técnica Científica, Superintendência de Polícia Metropolitana. Então nós trabalhamos, razão pela qual você acaba sendo conhecido muito em virtude dessas muitas prisões, né, que nós fizemos. É verdade. É um trabalho bem feito, né? Eu só gostaria de esclarecer aqui aos meus ouvintes, quando eu fiz a pergunta ao Danilo sobre os excedentes, eu queria esclarecer aos meus ouvintes
que os excedentes dos concursos públicos da PM, do Corpo Bombeiro Militar do Espírito Santo, são candidatos, homens e mulheres, que estão aptos a trabalhar, passaram no concurso, mas não conseguiram a média de colocação, e então eles estão aí, aptos a trabalhar. Então, eu particularmente acho que é até uma economia para o governo do Estado aproveitar esse pessoal, porque não vai precisar realizar outro concurso, né, as etapas. Então, era isso que eu queria, quando eu falei sobre, a gente conversou sobre os excedentes, são esses homens e mulheres que estão aptos a assumirem, né? Nós temos um antecedente de concursos antigos, que os policiais já se for assumir agora, já estariam numa idade já um pouco avançada, mas também seriam muito úteis, né, da Polícia Civil, porque você sabe que hoje nós trabalhamos muito com o serviço de inteligência, mas nós temos aí policiais militares, bombeiros militares que prestaram concurso e que são jovens de pouco mais de 20 anos e que certamente teriam muito a dar e muito a produzir para o Estado do Espírito Santo e para a nossa população. Olha só, doutor, deixa eu entrar aqui rapidinho na sessão de abraços, que eu não posso ficar sem mandar. Um abraço a Marcelo Pereira, Nelson, presidente da Associação de Moradores de Coqueiro da Taparica, Rosane Almeida, minha esposa, Lucas Almeida e Gustavo Leite, meus filhos, Gabriela Carvalho, Ciomara Carvalho, Elisângela Fraga, comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Priscila Muniz, gerente do grupamento escolar da Guarda Municipal de Vila Velha, meu amigo doutor Marcelo Nolasco, meu amigo doutor André Garcia, ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Luciana Calente, Céia Pobel, presidente do Instituto Céia Pobel, que vai fazer a colega nossa aqui da rádio, com um programa sobre mulher, Silvia Pérez Cajambi, Solange Almeida, Ipatinga, Minas Gerais, Coronel Ramalho, secretário de Defesa Social de Viana, Breno Prando, Yara, Yasmin, a filha dela, minha querida Yasmin, Clemilda, minha irmã Sandra Coutinho, deputado Lourenço Pasolino também, que esteve aqui conosco aqui, que deu uma boa explicação sobre os menores, meu amigo Bira Cipreste, Coronel Emerick, secretário de Defesa Social de Vila Velha. Doutor, pode fazer, dá tempo? Tem uma pergunta aqui, José Neto. Zé Neto, e tinha outro também aqui, o Rafael. Zé Neto, ele diz o seguinte. José Neto é daqui mesmo? José Neto, ele pergunta o seguinte, se tem ciência ou sabe passar alguma informação sobre a regulamentação da escala de serviço 2472 dos inspetores penitenciários. Nós fizemos já uma reivindicação, inclusive uma indicação para a Secretaria de Justiça com relação a essa escala, porque a escala deles realmente é uma escala muito pesada. Então nós fizemos algumas sugestões e estamos ainda aguardando, né, respostas com relação a isso. Mas o nosso gabinete e a Comissão de Segurança está à disposição, tem recebido diariamente lá e constantemente a presença de policiais civis, militares, guardas municipais, inspetores penitenciários. Ontem mesmo nós tivemos uma audiência pública, lá em Fundão. A Câmara estava lotada e inclusive o presidente do sindicato deles esteve lá, o Juan esteve lá e falou durante algum tempo, colocou as dificuldades e nós estamos ali reivindicando. Você sabe que nós não temos o poder da caneta, mas nós podemos reivindicar, cobrar, que essa é a nossa função. Fiscalizar, cobrar, reivindicar, lembrar o governador constantemente. Nós tivemos muitas vitórias já. Agora, Mamute, recentemente nós fizemos uma indicação ao governo do Estado, estivemos no gabinete do governador Renato Casagrande, por exemplo, com relação ao EIFES criminal, que você conhece muito bem e sabe como funciona, mas os ouvintes não sabem. É um programa onde ele confronta as impressões digitais de todas as pessoas que foram presas e as impressões digitais, resíduos ou fragmentos de impressões digitais de locais de crime, com um banco de dados nacional. Você vê o convênio firmado entre o governo do Estado através da CESP e o governo federal, o Ministério da Justiça, ele estava vencido desde 2014. Nós tínhamos um volume monstruoso lá de BICs para que fossem feitos os confrontos. Nós fizemos a indicação, estivemos conversando pessoalmente com o governador no mês de junho. Ele disse que até julho estaria assinado e foi assinado
ainda, acho que, salvo engano, dia 15 de julho de julho desse ano, foi assinado o convênio com o governo federal, o que ajudou muito a polícia. Então nós estamos ali para cobrar e reivindicar. Isso aí. Doutor, Lourdes Alves, fala com o doutor Danilo que Lourdes, prima do tenente Arthur Carvalho, mandou um forte abraço para ele, sou fã. Lourdes, um abração para você, Lourdes. Vai ser um grande prazer recebê-lo na Assembleia, no nosso gabinete, lá no 401. Fábio. O Fábio quer saber o que, no caso do delegado, ele fala aqui, acha sobre a Força Nacional em Cariacica. A Força Nacional, ela vai dar uma ajuda considerável ao município de Cariacica, porque a criminalidade está muito grande e, obviamente, com os recursos que nós temos aqui, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela não está tendo pernas para chegar naqueles locais. A Polícia Militar, Mamute, ela está com a defasagem do efetivo de mais de 2.000 homens. Mais de 2.000 homens. E você sabe da importância, o trabalho deles é muito importante, é um trabalho ostensivo, né? E você sabe que também não adianta aumentar demais o serviço de rua, né? Sem que tenha a polícia judiciária, obviamente, aparelhada. Porque enquanto mais policiais estiver na rua, você sabe que mais ocorrências chegam no plantão de polícia judiciária. E se ela não tiver o reforço, realmente fica complicado. Então, com certeza, o doutor José Darcy Arruda, ele deve estar reforçando, eu não tenho dúvida disso, que ele deve estar reforçando o plantão, inclusive, de Cariacica, para que possa dar vazão a todas essas ocorrências, em especial os crimes contra o patrimônio. A gente sabe também das dificuldades que Cariacica está enfrentando, a delegacia de Jardim América fechada há muito tempo, que não está lá. Agora a delegacia, a nossa regional, lá ela foi fechada para a reforma. Nós fizemos, inclusive, uma indicação ao governo do Estado para que alugasse o imóvel ali próximo para instalar a delegacia, enquanto essa reforma... E ela foi para Cobilândia. Você vê a delegacia a regional de Cariacica foi para Cobilândia. Ou seja, um cidadão tem que sair de Cariacica, de qualquer lugar de Cariacica, de Viana, ou até de Santa Leopoldina, numa ocorrência durante a noite, final de semana ou feriado, para se dirigir a Cobilândia. E Cobilândia é um espaço muito apertado, que você conhece muito bem, e já está ali recebendo também toda a população de São Torquato, Vila Garrido, Santa Rita, porque a delegacia de São Torquato também foi fechada. Fizemos indicação também ao governo do Estado com relação à delegacia de Vila Velha, com uma reforma interminável. A Alfa 10, você conhece bem, mais de 5 anos de reforma interminável. A delegacia é fechada. Então, depois da nossa indicação, conversamos também, fizemos essa reivindicação diretamente ao governador, no gabinete dele, e as obras já se iniciaram. Eu acredito que num prazo muito curto aquela delegacia voltará a funcionar. Vitória também, Mamute, está passando por uma situação complicada. A delegacia de Jucutuquara, você sabe onde funcionava na pracinha, ali funciona agora DPCA, a delegacia de Jucutuquara funciona junto com o plantão, a delegacia do centro foi fechada, a delegacia de São Pedro foi fechada. Então todas essas ocorrências, elas estão sendo levadas para Santo Antônio, que fica muito contramão. E você vê também a situação de Serra. A delegacia de Serra Sede foi fechada, a delegacia de André Carlone fechada e Novo Horizonte fechada. Um município com aproximadamente 500.000 habitantes, onde só tem uma delegacia distrital funcionando. Danilo Baense, eu posso ter essa intimidade, porque nossa amizade é mais de 30 anos. Você não era nem doutor ainda, nem deputado. Então, Danilo Baense, em nome do Espírito Santo, eu sendo porta-voz agora, em nome da população do Espírito Santo, eu tenho a falar para você o seguinte: muito obrigado pelo que você fez pela segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado pelo que você está fazendo pela segurança pública do nosso Estado. E muito obrigado pelo que você ainda vai fazer, porque você tem uma capacidade enorme de ajudar as pessoas. Eu que agradeço a você, Mamute, agradeço a toda a população capixaba, mas o que eu tenho a dizer é que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Eu sempre procurei fazer o meu trabalho com lisura, empenhado no meu trabalho, que foi assim que eu aprendi, através dos meus pais, né? E o retorno, Deus sabe quando vem e como deva vir. E nessa eleição de 2018, não tenham dúvidas que vocês me deram um grande presente, sendo o 4º deputado mais votado
em 614 candidatos, né? Sem dinheiro, sem muito recurso, sem carro para trabalhar, contratando apenas 6 pessoas para trabalhar na campanha no estado do Espírito Santo e receber 36 mil votos, sendo votado nos 78 municípios. É uma honra muito grande e eu quero honrá-los com cada voto que recebi, estando lá à disposição de vocês. Isso, muito bom. Danilo, eu vou passar para suas mãos agora um brinde, um mimozinho do nosso programa, como um reconhecimento que você guarde com carinho, use, né, da melhor forma, para estar sempre lembrando da gente. Bacana, Mamute, muito obrigado e gostaria de mais uma vez parabenizá-lo e parabenizar toda a sua equipe por esse trabalho brilhante de utilidade pública que vocês vêm prestando a toda a sociedade. Meus ouvintes, esse é o programa Segurança é Coisa Séria, aqui é coisa séria mesmo. Nós estamos na Frequência Mundo, www.radiobrasilsom.com.br. Terça-feira que vem teremos aqui a presença da doutora Cláudia Dematé, que é a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Vamos conversar muito sobre violência contra a mulher e feminicídio. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos, pois estamos também precisando de muita proteção divina. Um forte abraço, até terça-feira que vem. Programa Segurança é Coisa Séria. Programa Segurança é Coisa Séria. Apresentação Mamute. Apresentação Mamute.